nós vamos partir para dentro agora do equipamento e revisar as principais funções e processos que a gente vai utilizar, né, daqui para frente no nosso controlador. Aqui vai ser bem tranquilo da gente entender um pouco mais sobre cada função, já que a gente vai experimentar isso na prática. Não quero simplesmente passar para você a teoria sem usar, né, algum tipo dessas funções aqui na prática. Então a gente vai entender sobre a parte aqui, principalmente dos tocadores, né, que são dois, um aqui e basicamente outro aqui, e também a parte aqui, né, do mixer, onde você mistura os dois sons. Aqui, respectivamente, eu tenho um canal de áudio, né, da música que está sendo tocada por esse tocador aqui, por esse, digamos assim, CDJ, né? Mas aqui a gente tem um equipamento tudo em um, né, reunido tudo junto. Então a gente tem a música tocando aqui, que sai nesse canal, e a música, né, basicamente que está tocando aqui, que sai nesse canal. Juntando esses dois, a gente tem, né, essa saída para o master. Então, tudo que eu ensinar para você aqui na esquerda, por exemplo, né, nesse tocador da esquerda, é a mesma coisa no tocador da direita e vice-versa nesses canais aqui, né? Nesses dois canais aqui, eles são iguais. A gente vai entrar também em conceitos, né, em opções para você fazer ajuste do seu fone de ouvido e também ajustes para o som, basicamente, que sai na caixa, beleza? Além disso, a gente vai estudar a parte de efeitos, como mudar efeito, como selecionar efeito, qual canal aplicar, como não aplicar, quanto aplicar, tá? Então, ou seja, para resumir de forma geral, a gente tem essas duas partes do nosso controlador, onde a gente faz ajustes na música, como por exemplo, início e fim de um loop, né? Saída de um loop, você chamar os memory points, chamar as marcações, você fazer o ajuste, né, das batidas ou do BPM aqui com beat sync ou BPM sync. A gente também tem esse jog, que a função dele é avançar, né, e retroceder a música. Na parte de cima aqui a gente tem uma procura mais, digamos assim, mais, né, que você pode ir mais à frente e você mais atrás, né, da sua música. Já no ladinho a gente tem um ajuste mais fino. Aqui a gente tem as opções dos pads, né, como a gente vai trabalhar esses pads, marcações, loops e também como a gente vai utilizar o beat jump para pular batidas. Aqui a gente tem o nosso kill, né, e o nosso play. Basicamente kill é um ponto de início, né, onde você quer iniciar. Play, pause, o próprio nome já diz, é para você dar sequência na música ou pausar, né, e iniciar ou pausar a música. Então, essas funcionalidades aqui a gente vai ver uma a uma, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui colocar o nosso fone de ouvido, velho. É muito importante a gente fazer a nossa mixagem no fone de ouvido, tá? E aqui para ouvir o som, né, basicamente no fone de ouvido, você tem algumas opções. Se você quiser ouvir, por exemplo, tudo que sai dentro desse canal aqui, você tem a pré-escuta específica desse canal, ligando, né, essa pré-escuta aqui, beleza? A pré-escuta desse canal aqui é tudo que você ouvir, né, independente desse fader tiver alto ou não, você vai ouvir aqui. E aqui a gente tem todo o som que sai no nosso DJ set ou o som que vai para o nosso alto-falante. Então, vou trabalhar com essa pré-escuta aqui ligada o tempo todo para mim ter uma referência maior do que eu estou ouvindo ou planejando aí para vocês, tá? Consequentemente, planejando e ouvindo no meu DJ set. Isso é muito importante, beleza? Então, vou deixar aqui essa pré-escuta ligada sempre. O volume da pré-escuta aqui não é esse, tá? Esse aqui é o volume que sai geral para as caixas de som. O volume da pré-escuta, ele se encontra aqui. Agora, se a sua opção de pré-escuta, né, ela tiver no meio, você vai ouvir um pouco do que está basicamente, né, nesse kill aqui que eu selecionei o master. Automaticamente, se eu desligar, eu vou estar ouvindo também uma parte desse master aqui, tá? Então é 50-50 aqui com ele ligado no meio. Já agora, se eu colocar todo para a esquerda, repara que eu vou colocar o seletor aqui no kill. Ou seja, tudo que eu ouvi, né, do som só vai sair essa parte do kill aqui no meu fone de ouvido. Se eu colocar no master, é tudo que está saindo. Aqui eu não vou conseguir ouvir nada. Então, o mixing aqui no fone, eu gosto de deixar ele no meio. Um pouco do kill e um pouco do meu master, né? Para mim fazer basicamente a minha mixagem. Então, ouvir, né? Eu acho que é o principal
fator do DJ decidir o que ele vai fazer ou como ele vai conduzir o set dele. Então, vamos começar assim. Aqui eu deixo no meio e ouvindo o master. Aqui embaixo, em level, né? Aqui é a forma de mixar, que você quer ouvir só o kill ou só o master? Eu quero ouvir os dois, selecionando nos botões, né? Da minha preferência. Então, aqui embaixo tem o volume. Se eu deixar aqui embaixo, não ouço nada. Está no zero, está no infinito, digamos assim. E aqui está no volume máximo, que é o volume zero da música. Então, a gente pode começar a trabalhar aqui. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a nossa música, né? A gente tem a nossa playlist ali preparada. Com o botão seletor eu vou girar. Ó, já ficou azul. Vou para baixo, girando o botão seletor, né? E selecionando o que eu quiser aqui, por exemplo, na minha playlist. Ok, Duca, mas se eu quiser selecionar outra playlist, pressiona o botão Shift. O botão Shift é uma segunda função de tudo que você quer utilizar, digamos assim, por secundário. Percebe que o Shift aqui ele tem um retângulo no meio, se você perceber. Então, o Shift pressionado aqui, ele vai ativar todas as funções que tem retângulo aqui embaixo. A gente tem o nome de cada função aqui e embaixo a gente tem a opção com o Shift. Tá entendendo? O nome da função original daqui, né? Digamos assim. Original que ele faz e com o Shift pressionado ele ativa a função de baixo. Então isso é algo muito simples que você pode notar aí. Várias funções estão escritas no nome, né? E embaixo tem esse retângulo que é basicamente, né, utilizado para você pressionar a segunda função, que é o Shift. Então, o Shift e eu pressionar aqui o botão seletor vai voltar para a minha raiz, lá no canto esquerdo, para a minha árvore, né, digamos assim, de trabalho. Ó, aqui estão minhas playlists. Se eu rodar, né, para a esquerda ele vai subir, rodar para a direita ele vai baixar. Então, eu posso selecionar as playlists que eu quero trabalhar. Beleza? Agora, eu quero selecionar a playlist hackeando Tech House. Eu vou pressionar esse botão no seletor. Automaticamente, ele entrou na minha playlist. Se eu scrollar, se eu girar aqui, ele vai girar dentro da minha playlist. Se eu quiser voltar, Shift, seletor, para voltar para a minha árvore, né? Se eu quiser acessar uma pasta, por exemplo, da minha coleção, posso pressionar o seletor e ele vai abrir a pasta. Giro para baixo, abro mais uma pasta, abro mais uma pasta. E aqui, basicamente, né, tem a pastinha abril. Para entrar na pasta abril, clico mais uma vez no seletor e aí ele dá sinal para mim. Ficou azulzinho, eu estou dentro da minha pasta abril no meu explorador. Vamos voltar. Shift, back, aqui no seletor. Vou selecionar a minha playlist, a primeira aqui, e vou pressionar aqui, né, o botão seletor para entrar na playlist. Boa! É aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero tocar. Agora, a gente já definiu a nossa sequência de faixas que a gente quer tocar. Tudo bem, vamos com o botão seletor, selecionar a primeira aqui em cima. Selecionei, é essa que eu quero tocar. Eu não posso simplesmente, né, clicar com esse botão seletor aqui, senão eu vou voltar para a minha playlist. O que eu faço? Eu uso botões específicos para carregar essa música. Agora, aqui eu tenho o load, que é carregar. Só que tem duas opções de load aqui. Se eu pressionar nesse botão aqui, certo? Ele vai carregar a música, né, no deck 1. Se eu pressionar essa música aqui, por exemplo, ele vai carregar essa música, a mesma música, né, no deck 2. Portanto, o que eu faço? Eu seleciono a primeira música no primeiro deck aqui e a segunda música, né, eu rolo para baixo e clico nesse botão seletor para vir a segunda música aqui. Já tenho uma música aqui e outra música aqui. Beleza? Apesar da gente não fazer nenhum tipo de mixagem agora, nessa aula, a gente vai deixar isso para depois, a gente vai entender essas funções. O que essas funções podem fazer pela gente, qual a diferença, né, da gente utilizar elas no nosso DJ set, na nossa performance. Então, começando do extremo básico aqui, que é carregando músicas. Outra coisa que eu notei aqui é que eu percebi que as duas músicas, né, estão com o tempo diferente. Consegue perceber ali que uma tem 126 e a outra tem 117. Tá, Duca, beleza? O que a gente pode fazer? A gente pode partir da seguinte situação.
A gente, quando toca no Tech House, a gente não tem muita alteração de tempo, de BPM. Ou seja, geralmente, né, as músicas produzidas ali, como você pode ver aqui no BPM, 126, 130, 125, 126, 128, você pode usar uma média disso tudo. Ou você pode, né, seguir cada BPM, digamos assim, de cada música. Mas eu não aconselho. O que eu aconselho para você? Você entender que tipo de set você vai tocar. Se você quer tocar um set com menos ritmo, coloca em 124, 122. Mais ritmo, 128, 126. Agora, você quer dar-lhe pau, alguma coisa assim? Até 130 no máximo. Pode colocar. 130 no máximo é muito divertido. Nesse caso aqui, vamos utilizar 128. Todo o nosso DJ set vai ser construído em 128. Ou seja, as músicas que têm 126, 125 vão ganhar um pouco a mais, né, de velocidade, de tempo. Já as músicas de 130, elas vão perder um pouco, né, desse ritmo, mas é muito pouco, é quase imperceptível. 126 para 130 é pouca a diferença, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Para isso, né, o que a gente precisa fazer? Alterar o nosso tempo aqui. Ó, tá vendo? Esse primeiro deck aqui, ó, eu altero o tempo da primeira música. Já aqui, no segundo deck, eu altero o tempo da segunda música. Se eu deixar no meio, é o BPM original da track, de cada uma delas. Uma tem 126, a outra tem 130. Claro isso? Ótimo. O que a gente vai fazer? A gente vai, basicamente, deixar, né, esses dois ritmos iguais. Tem que ter esses ritmos iguais. Não faz sentido eu mixar uma música com 126 com 130. Não vai dar certo. Uma está adiantada em relação à outra e a outra está atrasada em relação à outra. Consegue entender? 126 e 130. A 126 não vai acompanhar a 130 e a 126, né, não tem como chegar a 130. O que a gente faz? A gente ajusta esse mesmo ritmo das duas. Para isso, a gente precisa de um ajuste mais fino. Aqui a gente tem uma régua muito limitada, pequena. Ela não, né? Se eu colocar 130 aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho que ser bem cirúrgico para chegar aos 130, para deixar igual. Tá? É muito difícil. Já em equipamentos mais avançados é mais fácil. O que eu faço? Eu diminuo, digamos assim, o espaço de alteração que eu tenho no tempo. Por exemplo, ali, ó, pode perceber que eu tenho mais ou menos 10%. Então, ele vai alterar mais ou menos 10% desse tempo. Agora, se eu quiser diminuir, vou pressionar Shift e Tempo Range, tá vendo? Ó? Tempo Range é como se fosse o alcance do tempo. Vou clicar nesse botão aqui, vai ativar minha segunda função. Olha lá, ó, 16, Wide, ou seja, aqui eu estou alterando Pitch, não estou mais alterando tempo, eu estou alterando a curvatura, né? Desde o 0 até o máximo aqui, até 100, basicamente, tá? Presta atenção nisso. Não mixa no wide, que vai dar merda. Mais uma vez, clica aqui, mais ou menos 6%. Esse, né, digamos assim, o range, o alcance mínimo. Então, você consegue fazer um ajuste mais fino aqui do tempo. Vamos ver se a gente consegue colocar em 130 agora. Vai para baixo, aumentando, né? Ó, 130.3. Ficou mais próximo, né, da outra track aqui. Beleza? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Ajustar esse tempo range lá, ó. Shift, Beat Sync aqui, né? Para mais ou menos 6. É isso, tá? Vamos deixar basicamente essas opções aqui já ativas, tá? Então, você já conheceu a primeira função, que é basicamente o tempo range, tá? Para a gente tocar aqui, a gente tem que se atentar a esses canais. Se esse canal, por exemplo, né, tiver abaixado aqui, eu não tenho volume circulando aqui. Se eu der o play, por exemplo, nessa música, percebe que ele me dá sinal aqui, né, no nível do volume do canal, porém não está saindo nenhum tipo de som, justamente porque eu tenho meu fader de volume em 0. 0 não vai sair som.
Beleza? Isso tem que ficar bem claro. Então, se eu quiser ouvir o som, eu aumento esse fader de volume. Tá? Se eu quiser pausar a música, pauso. Para dar play novamente, subo o fader de volume para tocar. Agora, Duca, como eu volto para o início dessa música? Eu estou no final dela. Bom, existem várias formas, tá? Uma das mais clássicas é você girar essa roda aqui, ó. É como se você tivesse, né, metendo a mão num CD ou num próprio disco de vinil, né? Eu posso voltar ou até mesmo adiantar, tá? Essa roda aqui, ó, faz você navegar na música. Agora, vai ficar girando esse tempo todo? Não. Para você, né, digamos assim, ó, ativar essa função aqui, ó, search, procura. Você tem que acionar o shift, não tá vendo? Shift aqui no retângulo, como eu falei, aqui não tem um retângulo, search. Se eu pressionar shift e arrastar em cima do meu jog, eu vou procurar um ponto mais específico na minha música mais rápido. Ó, eu posso ir lá no final rapidamente. Isso com o shift pressionado. Se eu tirar o shift, tá? É um ajuste para frente e para trás, um pouco mais grosseiro, digamos assim. Shift lá na frente da música, volta, 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 solta o jog, solta o shift. Beleza? Mas não está lá ainda do jeito que eu quero. Tá? Muito bem. Vamos utilizar o jog de mais uma forma. De uma forma, né? Um ajuste mais fino. Eu posso pegar do lado do jog e arrastando. Passou. Vou avançar. Tá? Beleza? Então aqui eu consigo navegar na minha faixa rapidamente com o shift. Aqui, de maneira mediana, né? No jog, ou de maneira fina aqui do ladinho dele. Beleza? Outra maneira de você iniciar do primeiro ponto da música é você, mais uma vez, pressionando o shift. Consegue perceber aqui no kill que embaixo ele tem uma função aqui, ó. Também que significa que é um retângulo do shift. Então, se eu pressionar shift e kill, que é ponto de início, ele vai voltar na primeira batida da música. Aqui, ó. Voltou. Tá aqui, ó. Se eu ajudar o jog, ó. Tá aqui. Tá? Então, se porventura eu estiver lá na frente, pausei a música, quero voltar. Shift kill, ele volta do início. Tá? Pegou isso? Beleza. Agora, Duca, não é aqui onde a gente quer começar, né, a nossa música. Até porque a gente não está em cima de uma batida. É essencial você colocar a agulha em cima de uma batida. Essa, por exemplo. Mas ainda não é uma batida cheia. Tá? Então a gente pode navegar, né, com o shift até a primeira batida cheia. Sem filtrar, né? Aqui, ó. Soltei. Volto com o jog por cima, o mais próximo possível, tá? Com o jog aqui, ó, do ladinho, eu posso colocar essa agulha em cima, tá? Agora, como é que eu salvo esse ponto, esse início de mixagem, digamos assim, esse ponto de partida que eu quero partir para cá? Utilizando kill. O kill é uma função incrível. Ele faz, né, você definir um ponto de partida na sua música, onde você quiser. Então, se eu pressionar kill, percebe que vai ficar amarelinho ali embaixo, ó. Ficou amarelo. Se eu pressionar kill mais uma vez, ele gravou esse ponto de partida na memória dele. Se eu der o play, ele vai tocar a partir desse ponto. Pausei. Duca, quero voltar para o ponto. Como é que eu faço? Kill. Desculpa.
pausa, kill. Tá? Ele vai marcar basicamente um novo ponto. Ele não vai voltar, ele vai marcar. Tá? Kill, marcou, play, pausou, posso marcar novamente. Tá? Ah, Duca, só quero perceber agora, por exemplo, só quero ouvir uma parte, né, desse início dessa batida aí, por exemplo, depois quero voltar para a batida. Aí você faz o quê? Ouve no kill aqui, ó, ouve no ponto de partida. Soltou, voltou. É como se fosse uma mola. Voltou. Então você volta ponto de partida, diferente do play, né? Play, dou play, pausei. Agora, se eu apertar kill novamente, ele vai para a grade de batidas mais próxima, né? Porque o quantize está ativo, ele vai marcar nessa batida. Se eu der o play, pausar e desligar o quantize, o que está desligado no primeiro deck aqui, ele vai marcar exatamente esse ponto, que não é em cima da batida. Então, com o quantize desligado, como é que eu faria? Em cima da batida aqui, né? Ó. Ou jog em cima, né? Ó. Segura o jog ainda e pressiona o kill. Aqui embaixo, ó. Pressiona o kill. Assim ele vai marcar em cima, né, da agulha onde eu defini. Mas não vai pular para a grade de batidas. Por isso que é importante você marcar aqui o quantize, para ele definir em cima da grade de batidas, tá? Então, voltando lá. Shift. Modo vinil aqui. Ó. Selecionei esse ponto. É esse aqui que eu quero. Kill. Beleza? Aqui é meu ponto de partida. Posso dar play. Volto pro meu kill. Play. Volto pro meu kill. Se eu der pause, ele vai pausar. E aí ele vai querer marcar mais uma vez. Presta atenção nessas luzinhas aqui, ó. Ó, tá pausada a música, se eu der play ela vai ficar verde. Agora ele fala pra mim assim, ó, quer marcar um ponto de kill? Tô piscando. Aí você marca. Se você quiser dar o play, né, aqui, ele vai perceber que o kill vai ficar aceso. Aí você volta para um kill que tá salvo na memória, ó. Aquele que a gente definiu, tá? Isso aqui é você testando, vendo as principais, né? Uma das funcionalidades mais, digamos assim, raiz é kill, play, pause, tá? Dando uma visão geral, beleza? Agora é o seguinte, lembra que a gente marcou, fez algumas marcações aqui, a gente até definiu, né, um ponto de memória, tem, como você pode perceber, tem um vermelhinho ali em cima, né? Isso aqui é um ponto de memória. Como é que eu navego para esse ponto de memória? Bom, vamos no início da nossa faixa, Shift com kill, né, para dar início à nossa faixa. Aqui em cima, eu consigo chamar esses pontos de memória, ó. Kill ou loop, né? Pode ser um memory kill, um ponto, né, de partida memorizado, digamos assim. Eu consigo navegar, ou seja, eu consigo procurar esse memory point aqui, né, que eu defini. Não consigo voltar nem avançar, porque esse é o único que eu defini. Ou seja, né, vou carregar a minha música, a primeira, nesse deck aqui. Carreguei. Duca, eu quero ir para a primeira batida onde definir. Chama o memory point. Tá aqui, para frente. Opa, massa pra caralho. Agora, se eu quiser definir um ponto de memória, né? Aqui ele tem, ó, com o Shift eu consigo definir um ponto de memória. Vou definir um ponto de memória lá no início desse break, por exemplo. Vou girando com o Shift, né? Aqui, ó. Aqui, vou definir um kill. Lembra que o kill, ele só é, digamos assim, armazenado, né? O ponto de memória só é armazenado quando você tem um kill definido. Ou seja, tá amarelinho ali, eu vou e clico aqui, né? Basicamente para a gente definir o memory point. Mas o memory aqui, ó, ele tá como segunda função. Aqui eu vou chamar ele. Então, o memory shift, né? Aqui, ó, shift, vai marcar um ponto de memória. Agora sim eu consigo voltar no meu ponto de memória, aqui, né? Nesse início da música, e avançar. Tá?
posso chamar esses dois aqui. Vou, por exemplo, carregar a música novamente. Vou chamar o meu próximo memory point, ponto de memória tem um aqui. Se eu ir mais para frente, eu consigo alcançar o outro. Aqui. Automaticamente ele já vem com essa marcação do kill, né? Se eu voltar a apertar kill, tá? É um ponto de memória para o kill ser lembrado, ponto de isso ser lembrado. Tá? Bem fácil de entender. Agora, vou avançar aqui para outro memory point. Se eu quiser apagar esse ponto de memória, né? Definir a gente sabe que é através do shift aqui, né? Shift memory. Tá vendo que tem delete aqui, ó? Delete. Se eu pressionar shift e essa aqui, ó, para voltar na esquerda, vai apagar meu ponto de memória. Posso avançar na minha música. Aqui. Marcar um kill, ponto de partida. E marcar um novo ponto de memória aqui, por exemplo, né? Com o shift, ó. Aí eu consigo navegar. Apagar é o outro, tá? Memory points. Você consegue navegar, adicionar e apagar através dessa função. Beleza? Agora, se eu quiser fazer isso com um loop, por exemplo, né? O que eu posso fazer? Posso dar play na minha música. É a mesma coisa que a gente aprendeu no Recordbox. Se eu pressionar o in aqui do meu loop, né? Quiser um trecho musical loopado, eu vou apertar o in. Aqui, né? Depois o alt para fechar esse loop. Vamos tocar. O in, né? In aqui. Ele pisca, fica piscando. Já passou o ponto do loop, né? Tá? Bem fácil de entender. No in aqui, a gente basicamente inicia o ponto que a gente quer. Percebe que se eu clicar aqui para sair, ele vai desmarcar. Tá? Vou dar o play mais uma vez. In, o ponto foi criado. Out, o ponto foi fechado. Tá? Pausei. Para sair é aqui. Beleza? Se eu quiser voltar nesse loop que eu criei, percebe que tem a segunda função aqui, Active Loop. A primeira função aqui é sair do loop, né? É relupar, na verdade, e sair do loop. Aqui é para você ativar um loop, por exemplo. Tá? Não tem nenhum tipo de loop ativo aqui. Ó, a mensagem vermelha aparece ali, ó. Não tem nada. Nem hot loop, nem memory loop. Mas é uma função que a gente utiliza como segunda função aqui com o shift. Agora, se eu quiser relupar, fica muito fácil. Eu apenas toco nessa função aqui. Para sair, é a mesma função. Então, sair e relupar é a mesma coisa. Play. Vou relupar. Agora eu quero sair. Tá? Esse loop pode ser de 4, 8, 16, 32 frases musicais, 32 batidas, né? Depende da frase musical que você quer criar. Tudo bem? Uma coisa que eu percebi aqui, né? Que a gente pode fazer o ajuste manual desse loop. Vou dar o play. In, out. Tá? Agora percebe, se eu clicar aqui, ó, ele não é uma segunda função. Ele é se eu clicar de novo. Você vai ajustar esse loop aqui, ó. Alt é de ajuste. Você ajustar a saída dele. E agora, como é que a gente faz isso? A gente diminui o espaço dele no job. Para você ajustar a saída dele, deixar ele menor, deixar ele basicamente de uma forma manual, mais curto. Beleza? Agora, o que significa se eu clicar aqui, né, no in, por exemplo?
tá? Ele ajusta, né, o in, a entrada, da esquerda para a direita, ele diminui. Já o out, da direita para a esquerda, tudo bem? A gente vai utilizar muito pouco essas funções, quase nem sei se a gente vai utilizar, mas é interessante você conhecer. Beleza? Agora, percebe, né, que aqui a gente tem uma opção. Tem um pontinho escrito in. Significa que se eu dar um toque nesse botão, ele vai abrir o meu loop. E o outro toque aqui fecharia basicamente o meu loop. Agora, se eu tiver nessa opção aqui, ó, um tracinho for beat, o que significa? Se eu estiver tocando e quiser que automaticamente eu crie, né, um loop de 4 batidas, eu preciso manter pressionado esse botão aqui por um determinado tempo, para ele automaticamente criar um loop, né, um compasso de 4 batidas. Olha como é legal. Mantém pressionado. Clique e mantém pressionado. Automaticamente ele já criou esse loop para mim. Beleza? Se eu manter ele pressionado, ele vai criar um loop automático de 4 batidas aqui. Beleza? Vou voltar mais uma vez. Vou fazer esse mesmo exemplo. Muito simples, tá? Para fazer esse loop aqui. Se você não tem aquele feeling, às vezes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vai treinando, tá? Caso você não tenha essa dificuldade ainda, pressiona, né, esse loop aqui de 4 batidas. Pressiona essa função aqui para você acionar um loop de 4 batidas. Tá ok? E agora? Eu quero aumentar e diminuir esse loop. Tem como? Tem. 4 batidas ficou estranho? Como que eu aumento? Aqui, ó. 1 por 2 significa que dividir, ó, 1 por 2x é a metade do loop, ou seja, se eu clicar aqui, ó, com o loop fechado, com o loop piscando aqui, né? Tá amarelinho lá e tá piscando. Se eu clicar aqui, ele vai diminuir minha frase musical. Sempre pela metade. Se antes era 4, agora está 2. Se eu diminuir, vai ser 1. Se eu consequentemente diminuir, vai ser 1 por 4. 1 por 2, na verdade. Agora é 1 por 4. 1 por 8. 1 por 16. E 1 por 32. É uma fração muito pequena. Agora, se eu quiser aumentar esse loop, clico nesse 2x. Vai duplicar o tamanho do meu loop. Então, de 16, de 32, 1 por 32, né? 1 bit dividido por 32. Agora ele vai para 16. Vai basicamente, né? Multiplicar. 8, 4, meio bit, né? 1 por 2. 1 bit. Uma batida só. Né? 2. Agora 4. Quero aumentar ainda mais. 8. Quero aumentar ainda mais. 16. Quero aumentar ainda mais. 32. Ótimo. Se eu, porventura, né, achar que esses loops estão ótimos, né, o loop está muito grande, eu posso diminuir. Desculpa. Posso diminuir esses loops, né? Aumento e diminuo. Tá? Loop. Então, tem que estar bem claro para você. Abrir e fechar o loop, um loop de 4 bits, aumentar e diminuir o loop, sair e relupar, tá? Ou ajustar manualmente. Essas funções aqui basicamente estão detonadas, certo? Agora, percebeu que a minha forma de onda ela está um pouco rápida, as coisas estão passando muito rápidas, ou até mesmo passa isso de forma despercebida, né? É muito fácil de ajustar isso, tá?
Você pode ir nas configurações aqui do seu Record Box, né? Eu nem vou nas configurações, vou te mandar já a real. Não vai abrir configuração nenhuma. Na DJ400, pode tentar isso na RB, sei lá, na 200 também. Mas caso, né, você queira nas configurações, aqui configurações, como você visualiza o software, e lá embaixo você tem a velocidade da forma de onda. Aqui embaixo, ó, low, medium e high speed. Tá em low, mas eu acho que não tá em low nada. Tá? O que a gente faz? A gente seleciona o Shift aqui e gira o nosso botão seletor. Ó, agora sim, tá em low. Tá vendo que ele vai mais devagar? Agora, medium. E aqui mais para high, né? Shift, gira o seletor. Tá? Ainda pode mais? Ó, pode até isso aqui. Então, o Shift seletor ajusta a velocidade da nossa forma de onda. Eu gosto de trabalhar ela mais lenta, porque eu consigo ter uma visão mais longa do que vai acontecer na minha mixagem. Não tem esse negócio tipo assim, eu sou mais habilidoso ou menos habilidoso porque a velocidade da minha forma de onda é alta ou é baixa. Mentira. Mentira, isso não é indicador de habilidade nenhuma, bosta nenhuma. Tá? Isso aqui é como você interpreta as coisas. Tem gente que gosta de interpretar mais rápido, mais lento. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai girar o botão seletor, tudo para a esquerda, para deixar ele mais lento possível, para a gente entender tudo o que está acontecendo. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa música novamente. Shift Q. Voltamos no início. Tá? Pressionei aqui o Q, ele já foi basicamente, né? Ó, ele não está em si, mas se eu pressionar Q, ele vai para a primeira batida da grade. A gente já ajustou e sabe que aqui, né, tá bem ajustado. Beleza? Então essa parte de loop aqui, de pontos de memória principalmente, velocidade da forma de onda, aqui a gente começa a trabalhar um pouco mais, conhecer um pouco mais os pads. Lembra que a gente trabalhou com hotkeys? Aqui a gente tem 3 botões acionados. Aqui já não. O que significa? Essa primeira coluna aqui é hotkey. São as marcações que você faz. Se eu chamar, por exemplo, né, o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H, são 8. Se eu chamar o A, pausar, vai para um ponto específico. Se eu chamar o B, vai para um ponto específico. Se eu chamar o C, vai para outro ponto específico. Então, lembrando que diferente do memory point, que a gente chama ele quando a música está pausada, né? Ó, se eu estiver tocando e chamar um memory point, já vai dar um aviso vermelho lá para mim. Se não dá certo. Memory point não é para isso, tem que pausar e chamar um memory. Já o hotkey, se eu tocar, eu posso ir chamando esses pontos. Hot significa quente, ele vai ser ativo na hora. Beleza? Agora, se eu quiser adicionar um novo ponto, ótimo, vamos navegar até um ponto específico que a gente quer marcar. O início de um break, por exemplo. Ou aqui nesse vocal, né? Aqui, ó. Kill. Marcou ali. Vou dar o kill só para ouvir. Soltei e voltou. Aqui eu posso definir um hot kill. Eu defini o hot kill, né? Com a música parada, ele vai só salvar. Se eu chamar, ele vai começar a tocar. Se eu chamar, toca. Agora, beleza. Vamos apagar esse hot kill que a gente criou de exemplo, ó. Para você apagar esses hot kills é muito simples. Shift, né? Apagar aqui, ó. Você apaga todos os hot kills. Tá? E aqui não tem Ctrl Z, não tem como desfazer. Apagou, apagou. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou marcar com ele com a música ativa. Voltar. Eu quero marcar bem nesse ponto aqui. Então vou esperar esse ponto chegar. Então posso fazer diversas marcações. Aqui eu estou com o quantize ativo, ele vai automaticamente para a grade. Mais uma vez, exemplos de quantize. Se eu desligar o quantize, como eu fiz agora, dar o play
e querer marcar, ele vai para qualquer ponto da música, não respeita o grid, tá? Então isso não é legal. Vamos deixar o quantize ligado para ele realmente quantizar, né? E vou apagar esse D aqui. Viu que a gente marcou o A, o B e o C aqui? Então esses pontos de Hotkey eles me deixam, digamos assim, mais ágil, né? Para mim trabalhar tanto quanto marcações de início ou saída de energias, ou quando você quer, tipo, chamar uma música rapidamente, tá? A gente vai ver outras funções também do Hotkey. Então o Hotkey aqui, ele trabalha aqui embaixo, nos pads. Já o Memory Point trabalha aqui, né? Aqui em cima. Beleza? Agora, nesses outros pads aqui, né? A gente tem outras funções, não só o Hotkey, que você pode marcar 8 Hotkeys. Tá? A gente tem a segunda função aqui, né? Para ativar esses pads. É Bit Loop. O que significa Bit Loop? É você criar um loop automático. Aqui a gente cria uma forma manual, no dedo. Aqui você armazena, né? Por exemplo, olha aqui. 1 por 4, no caso, né? 1/4 da batida. Você pode armazenar a metade de uma batida aqui. Você pode armazenar aqui, por exemplo, uma batida. Aqui você consegue 2. Aqui você consegue 4. Aqui 8. Aqui 16 e aqui 32. Ou seja, só de clicar no meu pad, nessa função do bit loop aqui, eu consigo armazenar os meus loops. Tá? Isso é muito legal. Tá tocando lá, por exemplo. Agora eu quero fechar um loop aqui, sei lá, de 1 por 2. Para sair, desliga o pad. Tá? Deixa eu tocar. Então eu clico aqui e já fecho o meu loop. Posso sair aqui? Posso. Posso relupar aqui? Posso também. Sair, vou relupar. Essas funções elas se comunicam entre si. Ou seja, utilizar aqui, né, o pad de uma forma rápida para fazer os seus loops é muito legal. É muito legal mesmo. Tá? E sempre daquela forma, até 32 batidas. Beleza? Bit loop, então, aqui é o pad para você loopar as coisas com mais facilidade. Fechou? Aqui o próximo, bit jump. Aqui é a nossa função, uma das funções mais divertidas que a gente tem à disposição. Vou voltar lá para o nosso drop aqui, por exemplo. Ó. Vou dar play numa música. E percebe que quando eu clicar, tipo assim, nesses pads, ó. Cliquei lá, voltou 4, avançou 4. Cliquei aqui, voltou 8, avançou 8. Aqui, voltei 16 batidas, avancei 16 batidas. Aqui, voltei 32 batidas, avancei 32 batidas. Ou seja, eu estou mexendo nas frases musicais. Então, beat jump nada mais é do que pulo entre batidas. Se, por exemplo, viermos aqui, né? Bem no início desse drop e pressionar 32 batidas para frente, a gente vai avançar uma frase musical. Tá? De 32 batidas. Vamos para a próxima já aqui no caso, né? Mais 32. Mais 32. A música vai mudando. Se eu quiser voltar, volto minhas frases musicais. Então aqui você navega, né? Tanto uma música que você está tocando, tá? Quanto uma música que você está, digamos assim, preparando aqui nesse deck, ó. Beat jump aqui também, aqui é igual, tá? As funções aqui são iguais. Ó, vou avançar e posso navegar o ponto específico que eu quero trabalhar. Então essa função é muito boa, velho, para você ter aí à disposição. Isso vale também, né, para loops. Se, por exemplo, dar o play aqui, vou fechar um loop. Agora, se eu quiser avançar com esse meu loop, né, eu quero salvar tipo um loop ou ir para esse loop, né, aqui para trás, ó, eu vou navegando com o meu loop no beat jump.
né? Então, assim, as funções aqui elas se combinaram, né? Loop e beat jump é um loop que você pode escolher onde você quer, digamos assim, né? Que ele fique na sua mixagem. Então, essas três funções, Hotkey, beat loop, para você escolher o tamanho do loop automaticamente aqui, e beat jump, para você pular as batidas, armazenar informação, ponto da música, salvar, né, um loop automaticamente aqui do tamanho que você quiser, 4, 8, 16, 32. E aqui, avançar ou retroceder frases musicais são essas funções essenciais que a gente vai estar trabalhando aqui nos pads. Ficou muito mais claro isso aqui para você? Eu tenho certeza que sim. Tá? Sampler. A gente não utiliza nada de sampler, que é aquela aba de baixo aqui, né, que a gente vê no Record Box. Sampler é aqui, ó. A gente não vai utilizar essa função sampler. Nem vou explicar ela para você, para não fundir a sua cabeça. A gente não vai utilizar nenhum sampler. É Hotkey, beat loop e beat jump. Tá? A mesma coisa aqui nesse canal. Hot loop, beat jump. Beat loop, beat jump. Loop in, loop out. Saída de loops. Memory points, navegar entre eles. Aumentar e diminuir loops. Tempo range, né? Que é o alcance do tempo que a gente vai trabalhar. Então, esses decks aqui, né? Esses dois tocadores aqui, show de bola. Entendi perfeitamente. Beleza? Aqui é o volume do fone do seu ouvido, como eu falei. A saída do som aqui, né? Você pode aumentar ou diminuir. Aqui do seu alto-falante que você sai não dentro desses canais. Tá? Agora a gente vai partir para a parte do mixer. Falta explicar para você tudo isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos nessa primeira música ainda aqui como exemplo. Vamos chamar um Hotkey. Vou dar o pause e vou apagar esses dois Hotkeys e deixar só um aqui de exemplo. Tá? Seguinte. Aqui a gente tem as configurações basicamente, né, para a gente ou adicionar volume na música que a gente quer tocar. Vou dar o play. Tava alto pra caralho, então aqui eu dou ganho na música, dou mais volume pra ela. My God, have we changed? We stand by our eyes. Algo fundamental que a gente não vai fazer aqui nesse ganho desse volume, tá? A gente não vai deixar batendo no vermelho. E como a gente ajusta isso? Abaixando o ganho. E quando é que a gente ajusta isso? Justamente agora. Depois de um drop, onde tem todos os elementos da música falando ao mesmo tempo, a gente precisa ajustar esse volume. Vou diminuindo. Pegando bem esse último amarelo aqui, não tem problema, o som não está distorcendo. Duca, qual que é a diferença entre dar mais volume aqui entre o fader de volume? Bom, aqui, né, eu vou de 0 a 100 no que está proposto, né, nesse ganho aqui. Eu vou de 0 a 100 no volume máximo. Já aqui eu vou adicionando mais volume, ó. Tá 0 aqui, né? Então eu vou adicionando volume, ó. Vou dando mais volume para ela. Tá? Então vou dando volume nela. Aqui, ó, posso estar com esse volume aqui, mas o fader baixado, eu sei que está saindo um som aqui. Tá clipando? Abaixa um pouquinho. Tá? Então essa questão aqui do ganho de volume ela é fundamental para ajustar o nível de volume da sua música. Aqui a gente entra com o volume do canal em si, para mandar o som, né, para o nosso mixer, para sair depois para as caixas de som. Isso tem que ficar bem claro para você. Voltamos no nosso Hotkey. Agora, vamos entender algumas coisas aqui. Nosso equalizador. Isso aqui, ó, tem que ser a chave para você executar uma boa mixagem. Eu vou dar o play. Fiz um loop e agora a gente vai testar o volume do high, nada mais é do que frequências altas, o volume do médio, nada mais é do que as frequências médias, e o volume do grave aqui, né, do low, do mid, médio, né, do low, que é
o volume das frequências mais graves. Isso dentro desse som, dentro dessa música, tá? Ele vai operar aqui numa faixa de frequência estabelecida pelo próprio DJ400 e vai fazer alterações de volume nessa música. Esses três aqui, presta atenção. Quando a gente está basicamente com esses três aqui retos, significa que a gente não tem alteração nenhuma. Quando a gente coloca para a direita, a gente dá um ganho. Olha como tem mais brilho agora no meu som. Aqui eu tenho frequências mais médias. E aqui eu tenho frequências mais graves. É óbvio que se, por exemplo, eu adicionar mais volume aqui, vai clipar o som. Tanto é que se eu remover, eu acabo tirando um pouco de volume aqui, porque eu tirei um pouco o volume do médio. Se eu tirar um pouco o volume do grave, né? Ó, já não é a mesma coisa batendo. Se eu tirar aqui, ó, já baixa. Se eu tirar o médio, já baixa também. Se eu tirar o agudo, baixa também. Matou o som. Não tem mais luzinha, não tem mais som. Isso se dá porque a gente está no modo isolator. Isolei. Aqui, ó, se eu aumentar o high, prato de bateria, um pouco da percussão, é só o brilho do som. Deu para entender? Agora o médio. Percussão, a caixa da bateria, né? Vocal. Efeitos, ambiência, né? E o grave, só volume grave. Só o kick, só o baixo, um pouco, né, do grave das percussões. Então, essa possibilidade de equalizador, ele corta por definitivo, né, a faixa de frequência que você vier trabalhar. Agora, se eu deixar assim, vir nas minhas configurações e, basicamente, né, vir aqui na opção Controller, Mixer, e deixar EQ aqui, ó, olha como já deu o sinal de som para mim, né? Para vocês também. Ou seja, mesmo cortando tudo aqui, ó, baixando o volume, na verdade, né? Ele não vai isolar. Ele não vai isolar, ele vai deixar um resquício. Isso não é legal. Que você, alguma música, como eu falei, alguma música tem mais grave, outra menos grave, uma mais brilho, menos brilho. Tá? Então é importante aqui você isolar esse som, principalmente do nosso estilo, que eu acho muito bacana. Volta lá, Controller, Mixer, Isolator, para você isolar qualquer tipo de som. Agudo, médio, grave. Eu costumo dizer, na próxima aula a gente vai ver como vai misturar esses sons aqui, mas o agudo é como se fosse o brilho, o volume do som. Aqui o clap é como se fosse punch. E aqui o grave é como se fosse sensação. Tu vai entender isso mais pra frente. Então, equalização aqui, ó, médio, agudo e grave, é importantíssimo você entender o que está sendo tocado no momento, né? Porque eu corto aqui o agudo, porque eu corto o médio, porque eu corto o grave. Ah, o grave eu tô cortando baixo, kick, né? O médio, o punch, o clap. E o agudo, o brilho, né? O volume, o brilho, ó. Tá? Isso tem que estar bem forte dentro da sua cabeça. Cortar o volume grave, médio e agudo aqui. Com esse tipo de equalização. Claro, mixer para mixer varia, né? Por isso que eu não gosto de utilizar o EQ, porque você vai estar baixando o volume específico. Cada música tem um campo harmônico diferente da outra. Tá beleza? Equalização. Isso aqui é só equalização. Aumentar e diminuir o volume, cortar volumes de determinadas frequências, né, na equalização. Aí você consegue combinar um canal com o outro aqui, para não sobrecarregar todo o som que sai. Chave, beleza? Aqui embaixo a gente tem o filtro.
Tá? Para finalizar essa aula e finalizar essa parte aqui, basicamente, que a gente vai falar sobre filtro e sobre efeito. Esse filtro aqui nada mais é do que um efeito de coloração. Existem outros tipos de efeitos que você pode utilizar, né? Além do filtro, por exemplo. O filtro nada mais é o próprio nome já diz, ele vai filtrar. HPF, High Pass Filter. High é alto. Pass é passagem. Filter é filtro. A passagem, né, das frequências altas. High Pass Filter. Passagem das frequências altas. Ou seja, só vai ter frequência alta aqui. O grave já era. Foi filtrado. Isso para a direita. Agora, se eu deixar no meio, vai passar tudo. Então, para a esquerda, vou filtrar só tem agudo no meu som. Tá? Para a direita é o contrário. É o Low Pass Filter. É o grave, passagem de filtro grave, né? Só vai passar grave, ele vai excluir o agudo. O agudo aqui. Eliminou todo o médio e agudo. Só sobrou o grave. Então ele vai filtrar. Não vou entrar em outros efeitos de coloração porque não faz sentido. Vamos utilizar o filtro. Ele é clássico. Nos convém. Dá para fazer muita coisa com ele. Mas existem outros tipos de color effects. Efeitos, né? Coloração. Tá? Explicando mais uma vez. O que é o filtro? O High Pass Filter é como se você cortasse aqui o grave e cortasse um pouco dos médios, deixando passar só o agudo, por exemplo, né? Ó, isso é um High Pass Filter. Só passa o agudo do som. Mas ele tem um botão só aqui, né? Tá? Outra coisa importante de se notar. Se eu tenho um High Pass Filter assim, olha como ele soa. Presta atenção, ouve como ele soa. É só o agudo. Aqui, quando a gente aplica o filtro, ele tem uma coloração a mais, que se chama ressonância. Ele dá um volume a mais, uma determinada, digamos assim, parte da frequência do som. Ele dá um volume a mais. Você vai ouvir uma coisa mais oca, digamos assim. Quer ver? Ó? Pode alterar os parâmetros aqui, ó, do filtro, ó. Olha o barulhinho que ele faz, ó. Posso diminuir a ressonância aqui no parâmetro, ó. Tá? Isso vale para os dois lados. Agora, se eu quiser fazer um low pass filter, o que eu faço? Corto o médio e o agudo, vai ter só a passagem de grave. Mas não vai ter aquela ressonância, né, do filtro grave, por exemplo. Se eu aumentar essa ressonância aqui, ó, o que acontece? Bem alto, né? Então esse é outro parâmetro que a gente tem basicamente aqui no filtro. Fechou? Já nessa seção aqui, a gente tem um efeito diferente. Esse aqui é o efeito de coloração. Portanto, uma mão sempre, presta atenção, uma mão esquerda sempre nos efeitos de coloração, uma mão na direita sempre nos efeitos Beat Effects. Evita fazer isso aqui, igual um noob. Isso aqui é coisa de noob. Aumentar o fader com 2 dedos. É uma mão só, porra. Uma mão aqui e uma mão aqui para trabalhar os efeitos mais para frente.
Mesma coisa, né? Um insight bem importante que eu dou para você. Trabalhar as duas mãos. Igual o Cristiano Ronaldo, Messi, eles chutam com os dois pés. O DJ tem que fazer esse papel aqui, ó. Abrir e fechar filtro com as duas mãos, jog com as duas mãos, equalização com as duas mãos. Esse canto, essa parte esquerda aqui, eu controlo com a minha mão esquerda. Essa parte aqui com a mão direita. Isso aqui vai ser regra. Beat FX só com a mão direita. A não ser que você esteja tocando com alguém, né? Venha pra cá, aí tua mão vai estar treinada já para você trabalhar, né? Essa questão aqui, tua mão já vai estar bem desenvolvida nessa questão motora aqui para você trabalhar em qualquer parte do equipamento, tanto com a esquerda quanto com a direita. É chutar com os dois pés. Não faz sentido nenhum. Os dois dedos aqui. Cara, mão esquerda e mão direita sempre, operando o equipamento. Postura, reto e tudo mais. Beleza? Agora os efeitos. O que a gente vai fazer? A gente vai, né, selecionar um efeito agora. A gente tem aqui, ó, botão seletor, FX Select. Clico aqui. Ó, me dá a opção para navegar em diversos tipos de efeitos. A gente vai ver esses efeitos mais para frente, como cada um funciona. Tá? Cada efeito aqui, por exemplo, como um eco, agora eu selecionei o eco aqui, né? E se eu selecionar o eco que nem eu selecionei, eu posso falar para ele, eu quero tocar o efeito eco só no canal 1. Vai só no canal 1. Só no canal 2 ou só no master, todo o som que sai para cima. Então, se eu tiver esse canal aqui, né, para cima, ligar o meu efeito aqui, que é aqui onde eu ligo e desligo o efeito, olha como fica piscando, para você ficar ligado nisso aqui, tá? Então, tá ligado? Eu vou adicionando o efeito aqui. Se eu selecionei que é o eco, tá? Ele vai, ó. Esse é o pós-efeito. Baixei o canal, o efeito ficou ligado e ficou pós-efeito. Ficou repetindo, né? Um beat ali. Pode perceber que tá um beat aqui, ó. Ele ficou repetindo um beat ao longo do tempo. Posso aumentar e diminuir esse parâmetro, né? Todo efeito tem um tipo de parâmetro. O do eco é o tamanho, basicamente, dessa frase musical, o tamanho da repetição. Eu vou chamar um hotkey aqui no nosso drop para você entender melhor. Ó. Vou adicionar o efeito. Vou fechar um loop. Olha como ele fica repetindo. Agora, se eu diminuir, né, esse parâmetro 1 por 2, como ele fica? Repetindo mais rápido, porque é um parâmetro de tempo. Se eu diminuir, 1 por 4. Tá? Diminuir mais ainda, 1 por 8. 1 por 16. Tá? Então ele pega basicamente uma batida e divide por 16. Ele é muito pequeno. Tá? Você pode aumentar daí. Uma frase musical de 4 batidas, né, um compasso sendo repetido. Eu simplesmente baixei o volume para o pós-processamento do efeito funcionar. Agora, se eu quiser aplicar esse efeito, né, e tirar fora esse efeito, tem que girar o meu knob. Essa é a grande diferença. Se eu quero, por exemplo, né, deixar o efeito continuando, eu desligo esse botão e deixo o knob girado. Se eu quiser cortar seco, né, tipo fazer um corte seco, eu giro para cá. Coloco em 0. Pode desligar também. Tá? Vou mostrar qual que é a diferença aqui. Olha a diferença. O efeito continua. Esse é o pós-processamento. Você vê muito DJ tirando isso aqui. Eu acho muito palha. Às vezes, em ocasiões específicas, a gente vai ver, vai treinar. Mas, de qualquer forma, você aplicar o efeito aqui, né?
simplesmente tirar, eu acho que não fica um acabamento legal, tá? Não fica um acabamento legal. Eu prefiro desligar o botão para o Release Effects fazer ele esse acabamento, tá? Isso vale para qualquer outro tipo de efeito. Eco é um clássico. Então vamos selecionar outro efeito. Aqui eu consigo, com o meu seletor, vir para baixo, se eu pressionando ele, né? Eu vou para baixo com o meu seletor. Beleza? Se eu pressionar o Shift aqui, com o meu seletor, eu vou ativar a segunda função, que é subir com o meu efeito. Então eu vou subir na seleção do meu efeito, ó. Vou subir de baixo para cima, né? Se eu soltar o Shift, de cima para baixo. Então, ó, do eco para o reverb eu tenho que só 1, 2. Do reverb para o eco, ó, 2 também. Shift, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, esses dois efeitos aqui, ó, a gente vai trabalhar muito. Tá? E o reverb funciona da mesma maneira. Mas o parâmetro do reverb aqui, ó, é tamanho da sala, digamos assim. É uma expansão do som. Ouve aí como funciona o reverb, ó. Vou aumentar o parâmetro. Mais uma vez. Vou diminuir o parâmetro. Mais uma vez. 25% é algo muito sutil. 50% já é algo muito grosseiro. 75% é muito mais. 90% também. Essa automação que ele cria aqui é insana para a gente trabalhar lá na frente. É insana para a gente trabalhar lá na frente. Tá? Então, o que a gente faria? Ligaria o efeito, colocaria lá embaixo, aplicaria o efeito, né? Tá em 25%, tá muito tímido. Aumenta o parâmetro. My God, have we changed? Liga o botão, ó, para ele ficar essa caldinha, para ele ficar esse acabamento, tá? Essa é a diferença. Você poderia simplesmente, né, tochar um reverb aqui de 75%, né? Voltar aqui e girar o knob. Olha como vai ficar ridículo. Alto. Eu sinto um corte. Eu não gosto de cortar, eu gosto de deixar pelo menos 50% aqui, ó. My God, have we changed? Sobra isso, né? Junto com o teu som. É muito massa, tá? Duca, quanto aplicar? Depende, cara. Aqui no mínimo a gente tem um mínimo de efeito. No meio é 50% som, 50% do efeito. Tá? Mais do que isso, você está aplicando mais reverb. Mais reverb do que propriamente o som raiz, né? Aqui eu tenho os dois. Percebeu que eu apliquei o efeito sem o grave? Justamente para não dar problema, para não ficar muito alto o som. Sempre que for aplicar algum tipo de efeito, lembrar de cortar ou no filtro aqui, ou remover simplesmente o grave. A gente vai ver isso mais para frente. Então pegou aqui, alteração de parâmetro, né? Para frente e para trás, aumentar ou diminuir o tempo ou o espaçamento do reverb. Aonde que eu vou aplicar? No master, no canal 1, no canal 2. Aqui o quanto eu vou aplicar, aqui para mim ligar e desligar o efeito. Tá? Os faders de volume você já sabe que aumenta o volume. Esse crossfader aqui, ele é utilizado muito para scratch, tá? Uma coisa errada assim. A gente não vai utilizar, mas ele roteia o som de um canal para o outro. Por exemplo, vamos voltar nessa track aqui, dar o play, nessa aqui também. Né? Então, ó, tem os dois canais aqui tocando. Se eu quiser rotear só para um canal, mando todo esse som para cá. Ele faz assim, ó. Ou, né? Metade dos dois aqui no meio, ou só desse canal aqui. O que a gente faz? Deixa no meio. A gente não vai trabalhar esse crossfader aqui. A gente vai trabalhar esses faders aqui.